Olá pessoal, Jorge Saraiva falando, tudo bem com vocês? Hoje eu vou passar uma indicação de leitura de um livro que particularmente eu gostei muito dessa leitura e foi um livro que eu consegui extrair muitos ensinamentos que me serviram para tentar ter um melhor discernimento dos fenômenos que acontecem na nossa vida, né? É um livro, o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, do professor Olavo de Carvalho, esse aqui, que é um livro muito bom, que é um livro organizado pelo Felipe Moura Brasil, um jornalista que vem se destacado a nível de Brasil, porque faz análises cirúrgicas e desapaixonadas do cenário nacional. E é uma série de escritos e fragmentos do professor Olavo de Carvalho que tratam por diversos temas que permeiam a nossa vida atual, né? Muito bem, passado essa indicação de leitura, hoje eu vou falar sobre o ativismo judicial. É um tema para muita gente, eu diria que até desconhecido, para outras é conhecido, mas para a população em geral é um fenômeno que todos vivenciam, muito embora não saibam denominá-lo como ativismo judicial. Primeiramente, é importante falar que esse tema passou por um processo, acredito que até demorado, para ser tratado por conta da própria espiral de silêncio que imperava sobre a temática. O que é a espiral de silêncio? É um fenômeno que tenta inibir as opiniões indesejadas e contrárias ao senso comum. Veja bem, algumas opiniões ou alguns fenômenos são enquadrados como senso comum, muito embora não representem a opinião da maioria. Dessa forma, o indivíduo fica com medo de externar suas opiniões, pois o receio principal é dessa opinião ser marginalizada, haja vista a pecha já instaurada na sociedade de que esse tema é tido por minoritário, muito embora fosse um tema majoritário. Um exemplo que eu acredito que seja bem válido é o tema do aborto, que a revelia do que entende e do pensamento da grande maioria da população brasileira vem sido relativizado a nível de julgamento, essa temática. Se for fazer um plebiscito hoje em dia, eu acredito que a maioria vai ser esmagadora pela impossibilidade do aborto, além daquelas situações que já estão disciplinadas na legislação atual, né? Só que se você apresentar hoje talvez um argumento que seja contra essa corrente, esse pensamento majoritário, perdão, não o pensamento majoritário, essa opinião supostamente majoritária, você pode pegar essa pecha de que você é contra, a sua opinião é marginalizada, muito embora seja justamente o oposto, né? Então, sobre o ativismo judicial, é um fenômeno em que a gente tem uma deturpação das funções típicas que o Estado se propõe a fazer. O princípio da separação dos poderes, o que é que ele dispõe? Os poderes instituídos são executivo, legislativo, judiciário, cada qual com sua função, cumprindo seu papel. O executivo praticando políticas públicas, o judiciário aplicando a lei e não legislando, e o legislativo legislando e atendendo a proposições do judiciário e do executivo com algumas situações pontuais, muito embora as funções típicas sejam essas. Legislativo legisla, judiciário julga e resolve as situações conflituosas, aplicando a jurisdição, e o executivo aplica suas políticas públicas e direciona essa aplicabilidade, a organização do Estado, dos municípios, da União, etc, etc. Vamos lá. Qual é o grande problema do ativismo judicial? A falta de representatividade. Enquanto você tem no legislativo aquele político, aquele parlamentar que foi eleito pela população, que você pode cobrar dele determinado posicionamento, vou te dar um exemplo. Parlamentar A propôs um projeto de lei, passa pelas comissões temáticas, seja Câmara Municipal, a nível de município, Assembleia Legislativa, ou Câmara dos Deputados, ou Senado, etc. Tem aquele transcurso procedimental do rito da legislação. Você pode cobrar do político que você votou. Fala, deputado, senador, vereador, eu não concordo com esse projeto de lei por isso, por isso, por isso. Porque o político, ele permeia, ele circula nesse campo. Ok, esse é o rito típico. Mas quando o judiciário faz isso, você pega um magistrado que não foi eleito pela população, ele aplica o entendimento dele naquela situação concreta e em algumas situações essa situação
é tida como uma nova legislação feita por alguém que não tem representatividade. Esse é o problema. A falta de legitimidade para incumbir políticas públicas, salvo situações extremamente pontuais, seja quando é uma obra urgente num presídio, uma obra urgente num hospital, uma internação de uma pessoa em uma UTI que geraria um custo oneroso para o Estado. São situações completamente pontuais que não se enquadrariam, acredito que até como um ativismo, porque são situações que servem para contornar o sistema. Ok. O que é que isso poderia ocorrer? E às vezes até acontece na prática. A ocorrência de microsistema. Você vê que existem pessoas que demandam, que são beneficiadas por alguma decisão A ou B, que procuram efetivamente a justiça, ao passo que a grande maioria não tem meio financeiro ou intelectual sequer de procurar um advogado público enquanto defensoria para tentar demandar o judiciário para fazer isso, né? Dessa forma, o que pode acontecer na prática? O executivo poderia ter até um problema na elaboração do seu próprio orçamento por conta de algum exacerbamento ou exacerbação dessa prática do ativismo judicial. Além disso, a gente vê que ocorre o enfraquecimento do princípio da separação dos poderes. Tudo bem, mas o que fundamenta ou o que justifica o ativismo judicial? O entendimento jurídico hoje, a gente pode analisar sobre dois enfoques. O enfoque dogmático e o enfoque zetético. O que é o dogmático? É aquela função diretiva, ele parte de uma premissa absoluta, intocável, positivada. E a zetética não, ela já traz o aspecto da problematização do direito, indagação do que está escrito, especulação, que é isso que eu entendo que não é uma atitude correta para ser tomada, porque vivemos a época do positivismo, vivemos os poderes instituídos e vivemos a forma que ele deve ser analisado sobre esse enfoque. Inclusive, existem alguns doutrinadores que já instituíram o efeito backlash. O que é o efeito backlash? É o ativismo legislativo. Ora, por que denominar um ativismo legislativo se a função típica dele é legislar? Se você for analisar bem, talvez esse doutrinador que instituiu o backlash, o correto na cabeça deles fosse o ativismo judicial, que eu já discordo. Então, é um tema interessante, pessoal, e se você for analisar os acontecimentos atuais do Brasil, é um tema que acontece sobre os nossos olhos e que devemos ficar atento a isso. Os poderes devem ser respeitados, os poderes devem cumprir suas funções típicas com habitualidade e as funções atípicas em situações completamente pontuais, sob pena de termos um conflito instaurado entre os poderes que é totalmente prejudicial para a população em geral. Então, pessoal, esse é meu vídeo de hoje. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. E não se esqueçam de ler o livro do Olavo de Carvalho, que é o mínimo que você precisa saber para não ser idiota. Um livro excelente que vai servir para você, talvez até abrir sua cabeça para ou entender melhor todo o fenômeno que passa sobre a nossa ótica. Um abraço e até breve.